primeira palestra denominada Passos Eficazes para Mudanças Efetivas. Ela será proferida pelo Cláudio Martins, psicólogo especialista em dependência química e voluntário do Amor Exigente. Então, nós vamos direto ao ponto, porque normalmente minha palestra demora 1h30, 2 horas, e hoje eu vou ter só 50 minutos. Eu tinha preparado uma dinâmica aqui, que me falaram que minha palestra, eu ia ser o primeiro para não deixar vocês dormirem. Mas eu já vou fazer essa dinâmica. Se eu ver alguém dormindo aqui, eu vou pedir para vir aqui na frente, para você me ajudar na dinâmica. Então, fique esperto aí. Se der sono, fica de pé do lado, para não dormir. Bom, eu gostei muito dessa poesia, né, da Cora Coralina, Reinvente, e que tem tudo a ver com passos efetivos para mudanças eficazes. Nós já demos o primeiro passo para mudanças efetivas. Hoje nós demos esse passo, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos mudar a nossa vida. Aquele ditado, eu tinha que ter o ditado, né, porque eu sempre falo de ditado. Pau que nasce torto morre. Quem disse que nós somos pau? Nós somos seres inteligentes que aprendemos com as nossas experiências. Então, vamos dar uma pequena parada sobre estas palavras. Passos efetivos para mudanças eficazes. Passos. Por mais longe que seja a caminhada, ela sempre começa no primeiro passo. Quando eu vi essa foto, né, essa tábua corrida, eu fiquei imaginando o pedreiro colocando essa tábua corrida, o carpinteiro colocando essa tábua corrida. Ele não colocou todas de uma vez. Foi uma tábua corrida de cada vez. Passos são etapas e metas que visam alcançar um destino. É por isso que nas nossas reuniões a gente sempre pede à pessoa que está dando o depoimento qual que é a sua meta. Qual que é o passo que você vai dar nesta semana. Mas se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que saber para onde que você quer ir. Aí quando a gente chega no Amor Exigente, normalmente o que a gente fala? Qual que é a minha meta? A minha meta é ver meu filho internado na fazenda. A minha meta é ver meu marido parar de beber. A minha meta é ganhar na Mega Sena. A gente nunca viu isso, ninguém falar isso na nossa reunião. Efetivos, que são dados, concretos. A gente aprende nas nossas reuniões que o Amor Exigente é um grupo de ação e não de falação. Eu conheço pessoas que estão 10 anos em reuniões, tem 10 anos que estão falando do problema. Não dão passos efetivos. Nós temos que aprender a dar passos efetivos, concretos, palpáveis, mensuráveis. Mudanças. Mudança é a única coisa que permanece. O dia que eu fui buscar o Luiz Fernando lá no aeroporto, no nosso aniversário de 1 ano, eu falei com o Luiz assim, ô Luiz, tem uma coisa que, desde que eu conheci o Amor Exigente, todo mundo repete isso várias vezes, e hoje nós repetimos. Nada muda se você não mudar. Se a gente for olhar sob o ponto de vista psicológico, essa frase está errada. Porque, na verdade, a mudança está acontecendo o tempo inteiro.
Pode mudar para melhor ou pode mudar para pior. A única coisa que permanece é a mudança. Então, a mudança não é uma condição de eu escolher ou não mudar. Ela vai acontecer. Nós não somos os mesmos do que ontem. Nós não seremos os mesmos ao término desse encontro. Se não fosse assim, não tinha sentido a gente estar aqui durante a tarde inteira de um sábado. Podia estar ali no clube, né? Mas nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos produzir mudanças nas nossas vidas. Eficazes, que produzem os efeitos esperados. Não adianta ter passos eficientes, nós temos que ter passos eficazes. Por favor? O que eu vou falar aqui é baseado nesses 3 livros, é difícil saber qual dos 3 que é melhor. O Segredo da Mente Milionária, que não fala nada de codependência, mas tem tudo a ver com a nossa história, com a história do ser humano e a história da prosperidade. O Amor é uma Escolha, que é o livro de estudo dos nossos grupos terapêuticos, que é para a gente entender um pouco mais de codependência. E A Felicidade é um Trabalho Interior, que é um livro que é muito estudado nas comunidades terapêuticas, que mostra um pouco esse conceito da mudança. Por favor? Bom, para a gente entender como é que a mudança acontece, a gente tem que entender essa teoria do processo de manifestação das coisas. Por exemplo, isso aconteceu hoje, quando você estava preparando para vir para esse evento. Você pensou, teve o sentimento, alegria, nossa, vai conhecer o Cláudio, vai conhecer o Celso Garrafa, vai conhecer a Mara, vai conhecer a Ticiane, vou conhecer o pessoal lá do grupo, que eu vi a sua carinha lá na reunião, que maravilha que vai ser, né? Então você veio com esse sentimento de alegria e que culminou no comportamento de estar aqui neste momento. E aí, o comportamento tem a consequência que está acontecendo agora, a primeira palestra. E a consequência, algum de vocês já deve ter assistido essa palestra minha, uma das mais visualizadas no canal Criativida, é o poder das consequências. O poder das consequências está exatamente aqui. Porque quando você tem a consequência dos seus atos, você para refletir sobre os seus atos. O que o codependente faz? Na hora que o dependente químico vai ter as consequências do ato de usar a droga, nós não deixamos eles terem a consequência. A gente vai lá e socorre. Com quem fica com a consequência? Somos nós. Por isso que nós chegamos no Caná, chegamos no Amor Exigente, chegamos no Naranon, no Codependência Nunca Mais, Codependentes Anônimos, né, no CODA. A gente chega ali e pior, nós chegamos tão mal, mas tão mal, que a gente não vê que é nós que estamos mal. Eu estou aqui por causa do meu irmão Nivaldo. A primeira mentira que a gente conta nas reuniões é esta. Nós estamos lá porque nós estamos sofrendo. Nós viemos aqui porque nós estávamos sofrendo. Não foi por causa do dependente químico. E aí, as reflexões vão mudar as nossas crenças. Então, você querer que muda uma pessoa só no comportamento,
é acreditar em Papai Noel. Por exemplo, um erro gravíssimo que nós cometemos é exigir que o nosso ente querido pare de usar droga. Se você usar droga de novo, você vai para a rua. Não é isso que a gente tem que exigir. Nós temos que exigir o quê? O tratamento, porque é com o tratamento que a gente vai conseguir produzir mudanças efetivas. Não é com apenas a imposição. Se você usar droga de novo, você não pisa aqui dentro. Ele usa, você vai lá e faz o café sem açúcar para ele. Alguém já fez isso aqui? Não, né? Bom, então esse é o processo da teoria de manifestação. E é interessante que as mudanças já começam a acontecer dentro de nós, não é do lado de fora. Tem uma conhecida nossa aqui, que está até aqui presente, mas ela falou um dia uma coisa na nossa reunião que eu achei fantástico. Ela tinha certeza absoluta que o problema dela era o marido dela, até o dia que o marido dela morreu. O marido dela morreu e não levou os problemas dela. Os problemas delas continuaram. Por que continuaram? Porque era dela, não era do marido. Enquanto a gente nós não fizermos esse processo, não existe mudanças efetivas na nossa vida. Bom, por favor. Algumas ferramentas que nós temos, porque, na verdade, são as crenças que movem o mundo. Se a gente não mudar nossas crenças, nós vamos ficar igual o papagaio, repetindo as mesmas coisas. Fecha seus olhos aqui. E não durma, por favor. Eu até brinco com os meninos lá na fazenda. Dormir pode, não pode roncar. Tá? Então, fecha seus olhos aí e tenta fixar sua mente no seu ente querido que está envolvido com as drogas. Fecha, todos os mundos de olhos fechados. Abre seus olhos. Cada um responde por si. O que veio na sua mente? Os problemas? A raiva? O medo? A dó? Ou você conseguiu ver o amor e o potencial daquele sujeito? Qual que foi o sentimento que você teve quando você pensou sobre ele? Tem gente que deve ter pensado assim: Cláudio, justamente agora você veio falar do meu ente querido. Estou querendo esquecer ele. Mas nós temos que mudar essa primeira crença que nós temos que ter em relação ao dependente químico. Aquela crença que nós temos de que, tadinho dele, né? Né, Ticiane? Ticiane fala isso muito bem, né? Tadinho dele, o Júnior, né? O Júnior, né? Tadinho do Júnior. Se eu não fizer, se eu não marcar o dentista para ele, ele não marca, Cláudio. Qual é a crença que move você? É essa crença que vai produzir mudanças na sua vida. E para você mudar suas crenças, nós temos essas ferramentas. Escrita terapêutica, nós estamos descobrindo isso agora, né? Quando você começa a escrever da sua história de vida, das suas dores, né, Flávia? Quando você começa a escrever isto,
e começa a trazer a sua história, você começa a descobrir, ter muitas respostas. Então, toda vez que você estiver angustiado, toda vez que você quiser entrar no ringue com seu ente querido, em vez de você entrar no ringue com ele, pega um caderno e escreve. Pode ser um pedaço de pão, pode ser seu celular, pode ser dentro do ônibus, pode ser em qualquer lugar que você estiver. Põe essa angústia para o lado de fora. Eu falo que o melhor psicólogo que existe é o papel em branco. Ele não tem contra-transferência, ele não fica com sono, ele não tem os problemas deles, né? Ele te recebe do jeito que você está. E se você ficar desconfiada que seu marido, alguém vai ler, você rasga ele, põe fogo, faz uma oração, e essa é uma escrita terapêutica, não custa nada. É psicoterapia, o que nós fazemos como psicólogos, o que é? É escutar as crenças, fazerem, por isso que a gente fica né, Áurea? A gente fica para escutar as crenças todas, fazemos aquelas perguntas que vocês não gostam de ouvir, pontuamos algumas coisas, para depois você começar a fazer o quê? Engraçado, aquilo que o Cláudio me perguntou tem sentido. A psicoterapia é uma grande ferramenta para a gente ter passos eficazes, efetivos. Grupos de apoio, né? Eu sou aquele psicólogo chato que fica, pelo amor de Deus, vá para o grupo. Né, Joelma? Vá para o grupo. Porque o grupo tem coisas que o psicólogo não tem. E a gente que atende no consultório, a gente vê isso com muita clareza. Como que a pessoa que está fazendo a psicoterapia, que está participando do grupo, como ela evolui muito mais rápido do que aquele que está só indo sentar na frente do psicólogo e falar. Grupos terapêuticos também não substituem os grupos de apoio e nem os grupos de apoio substituem os grupos terapêuticos. É uma grande oportunidade também. A espiritualidade, eu não acredito em desligamento emocional sem a evolução espiritual. E espiritualidade não é sinônimo de religiosidade. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fica na igreja o dia inteiro. Dia inteiro não, né? Só falta montar a barraca do lado lá da casa paroquial. Está com um avô de cama, precisando de ajuda, e não vai lá visitar nem visitar o avô. Isso é religiosidade. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é o seu contato com o poder superior. É aquele momento que a gente não está preocupado em saber de qual igreja que você é. Você congrega de qual igreja? A espiritualidade, a gente vê com muita propriedade num grupo como o do AA, um grupo como o do Amor Exigente. Eu não quero nem saber se você é católico, se é evangélico, se é espírita, se você é ateu, se você é petista, se você é bolsonarista. Aqui a gente não quer saber de nada. A gente quer apenas te acolher com amor. Acolher uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa que está sofrendo na codependência. Isto é espiritualidade. Quando eu olho para o Luiz, para a Jaqueline, e quando eu olho para um estranho na rua, eu vejo ali um filho de Deus. Isto é espiritualidade. Uma vez eu levei uma pessoa na reunião, nunca esqueci dessa senhora. Você já deve ter escutado o Cláudio falar isso um punhado de vezes, vai escutar de novo, ao vivo e a cores. Quando eu cheguei lá, na época eu namorava a filha dela,
Quando eu cheguei lá, tomei o maior susto, né? Parecia que ela estava... Acho que ela foi até no salão para ir na reunião com o Cláudio. Com aqueles terninhos de advogado, sabe? Toda arrumadinha, aquele cabelo bonito. Eu falei, meu Deus do céu, parecia que ela estava indo para uma festa. Aí, quando ela chegou na reunião, sentou lá, eu estava coordenando a reunião, todo mundo falou, na hora que chegou a vez dela, ela de perninha... Eu lembro até hoje a posição dela. Eu, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum, não. Eu vim aqui para ajudar vocês. Vocês acreditam? Eu olhei para ele assim e falei assim, não acredito. Essa é aquela mulher que uma vez chegou para mim, né, falando o que aconteceu com o filho dela. Que ela foi colocar as roupas no armário dele, né? Aí, quando chegou lá, viu um pacotinho branco. Aí ela entrou em desespero. Ai, meu filho está usando cocaína, meu Deus. Ficou lá até de madrugada esperando o filho chegar. Aí, quando ele chegou, ela fez aquele teatro, né? Que seu safado, sem vergonha, vagabundo, está usando cocaína, que não sei o quê. Que é isso, mãe? Só está ficando doida? Isso aqui é bicarbonato, que eu estava quase, eu levei lá para o quarto. Aí a mãe pegou, isso, ela me contando, gente. Aí a mãe pegou e jogou o bicarbonato no vaso e deu descarga. Eu virei para ela e falei, mas se a senhora tinha tanta certeza que era bicarbonato, por que a senhora não voltou para a cozinha com o bicarbonato? Não adianta ficar, eu falo isso muito com os nossos entes queridos, não se constrói a sobriedade em cima de mentira. E não se constrói a sobriedade do codependente em cima de mentiras. Eu vejo muito codependentes dizendo assim para os vizinhos, mas seu filho sumiu. Ele está fazendo um curso lá em São Paulo. Vocês já escutaram isso? É os gênios, né? Ou então está passando férias na Disneylândia, né? Seja humilde e aceite ajuda. Eu demorei 50 anos para entender o ensinamento de Jesus. Somente os humildes herdarão o reino dos céus. Você sabe por quê? O orgulhoso até vem nesse evento aqui, mas ele escuta o Cláudio falando assim, não concordo com o Cláudio. Ele vai lá no culto, o pastor tem 30 anos que é pastor, ele está lá pregando, o orgulhoso diz assim, não concordo com o pastor. Eu vejo isso de maneira diferente. Se do seu jeito desse certo, você não estaria aqui, meu querido. Porque lá em casa nós ficamos 30 anos fazendo do nosso jeito. Deu certo. Só deu certo quando nós tivemos a humildade de sentar a bunda numa cadeira e escutar a dor dos outros. Só deu certo quando nós começamos a estudar. Acredite em quem está oferecendo ajuda. Então tem aqueles também que falam assim, esse povo só pensa em dinheiro. Perseverar no seu tratamento. Não vão encontrar respostas mágicas. O amor exigente não tira o seu filho da droga em 3 minutos. Como de vez em quando a gente escuta na televisão algumas pessoas falando isso. Eu costumo falar muito nas nossas reuniões, quer moleza? Vá mastigar a água. Aqui é para quem quer trabalhar. Aqui é para quem quer se dedicar. Por favor, primeiro passo, que isso tem no livro Os Segredos da Mente Milionária. O primeiro passo
para iniciar o processo de mudanças é conscientização. É por isso que o primeiro passo do AA é: admito que sou impotente perante o álcool e as drogas e que tinha perdido o controle sobre a minha vida. Se você não tomar consciência da sua dor, não tem tratamento. Se você acha que seu problema é seu marido é que precisa se tratar, não é você. Né? Então, tomar consciência do que preciso mudar é o início da mudança. Pare de buscar culpados fora de você. Essa frase do John Powell, para mim, é uma das melhores que eu já vi na minha vida. O crescimento começa onde as acusações terminam. O crescimento começa onde as acusações terminam. Toda vez que eu estou começando a acusar alguém, eu tento olhar para mim. Ei, Cláudio, olha o que você está fazendo. Não tenha crescimento, não existe crescimento no processo de acusatório. Deixa para acusar os juízes. Faça uma escrita terapêutica sobre os seus sentimentos. Entenda-os. Escreva tudo o que vier à mente. Uma certa vez eu participei de uma filosofia oriental. Lá eles tinham a prática de purificação da mente. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Você escreve todos os seus sentimentos, todas as raivas, todas as angústias, todas as pessoas que pisaram na bola ao longo da sua vida, você vai escrevendo tudo ali. E depois você faz o ritual de purificar aquilo através do fogo. Tem muita gente fazendo isso. Um dia eu vi o padre Marcelo falando sobre isso. Os orientais já fazem isso há milhares de anos. Depois releia e, se sentir vontade de novo, você escreve de novo. É difícil começar. Nós fazemos isso no grupo terapêutico, mas na hora quando a gente começa, a gente enche páginas de coisas, e ali você começa a entender que é o segundo passo, o primeiro passo é esse. Só você é responsável pelos seus sentimentos. Não é o outro que faz raiva em você. É você que deixa o outro fazer raiva em você. A raiva está dizendo de você e não do outro. E tem uma história muito interessante, né? Não sei se vocês já perceberam, que toda vez que a gente está apontando um defeito no outro, tem 3 dedos apontados para você. Não é isso? E um dedo para cima é que Deus está vendo. Né? Então, nós temos muito mais facilidade de ver o defeito do outro que nós temos. Por exemplo, uma fofoqueira sabe quando a outra está fazendo fofoca. O mentiroso sabe quando o outro está pegando mentira. Por quê? Esse defeito lhe é familiar. Então, cuidado quando você consegue ver defeito em alguém. Será que você não tem esse defeito? Bom, pula para a gente, senão não dá tempo. A Paquinha já me chamou ali. Segundo passo, entendimento. Quando você começa a fazer a escrita terapêutica, gente, é interessante, é igual montar um quebra-cabeça. Quando você começa a fazer a escrita terapêutica, você vai fazendo as conexões todas com o que está acontecendo hoje, por que você está agindo dessa maneira. É por isso que os nossos pacientes do consultório, sem a gente chamar, eles vão para onde? Para onde, Mara?
vai para a história, para a infância. Ele, não é o psicólogo que chama eles para irem, não. É ele que vai, por quê? Como a música foi colocada, nós somos o resultado dessa história nossa. E nós temos que olhar para trás, não é para ficar vivendo o passado. Nós temos que olhar para trás para compreender o presente. Por que eu funciono desta maneira? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho raiva? Por que meu ente querido me abala tanto? O que está acontecendo comigo? E aí você começa a compreender suas falhas, suas raivas, medos, fraquezas e crenças equivocadas, possibilitando o olhar amoroso para você mesmo. Ao entender minhas reações, eu me conecto com as raízes culturais. É por isso que o primeiro princípio nosso é raízes culturais. Perceba, assim, que meu comportamento é movido por minhas crenças absorvidas no meu ambiente familiar e social onde eu cresci. Se eu começo a entender a minha história, por gentileza, terceiro passo, aí eu tenho que trazer essa frase do Sartre, né? Que eu também sou apaixonado por essa frase. Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, quer dizer, Sartre mostra que então nós que viemos de famílias disfuncionais, tem casos que são verdadeiros desastres. Abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais, tantos problemas, abusos passivos, ativos. E aí o que acontece? Quando você começa nesse passo de dissociação, não sou o que falaram que eu era na minha infância. Eu não sou isto que falaram do Cláudio. Eu sou o que eu compreendo que sou hoje com a minha maturidade. E aí você começa a ter autonomia sobre a sua vida. Você já não é movido por suas crenças limitantes da sua infância. O autor do Segredo da Mente Milionária, ele fala da questão financeira. Eu fiquei impressionado de ver. Ele pede, olha você vê, um dos maiores executivos do mundo, ele pede para fazer escrita terapêutica, para descobrir como que você relaciona com o dinheiro. Eu descobri tanta coisa na minha escrita terapêutica. Eu descobri por que eu sou tão desapegado de dinheiro. Você sabe como é que eu descobri? Que eu lembrava, quando eu trabalhava no armazém do meu pai, o dinheiro lá no caixa do meu pai ficava lá, sabe? Com a montanha de dinheiro lá. Ele não estava nem aí para o dinheiro. E eu ia jogando também lá, né? Jogava o dinheiro lá. Aí que eu descobri, meu Deus, por isso que eu passei por tanta dificuldade financeira na minha vida. Bom, e o quarto passo? Então você fez a dissociação. Eu não sou essa pessoa que falaram que eu era. Então, aí a gente começa a entrar numa crise. Pode pular. Quarto passo. Que é, se não sou o que falaram que eu era, quem que eu sou então? Olha, você vê, de uma hora para outra, Celso, eu descubro que o que eu a vida inteira acreditei, eu tenho que jogar no lixo. E aí a gente começa a mudar nossas crenças conosco mesmo, e aí a gente tem que começar a mudar as nossas crenças em vários aspectos da nossa vida. Mudar as crenças com o autoconhecimento vai afetar o conteúdo dos nossos pensamentos. Então, quando você começa a mudar suas crenças,
E quando você começa a descobrir que você é filha de Deus, saudável, perfeita e maravilhosa, feita à imagem e semelhança de um poder superior, quando o dependente químico começa a descobrir que ele é muito mais do que um dependente químico, ele é um ser humano dotado de capacidade infinita. Quando ele começa a descobrir isto, ele começa a mudar seus pensamentos e começa a acreditar na mudança. Porque se você não acredita na mudança, você não vai mudar. E aí, quando você começa a mudar as suas crenças e os seus pensamentos, a mudança vem sem fazer muito esforço. Ela vem de maneira natural, de maneira espontânea. Você nem percebe que você está mudando. A gente escuta isso muito no consultório, né, nos grupos terapêuticos, até mesmo no grupo. Hoje eu escutei várias pessoas falando isso aqui. Minha vida é antes e depois do amor exigente. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão mudando suas crenças. Aliás, conosco. Nós mudando as nossas crenças, nós vamos mudar os nossos pensamentos vão mudar nossos comportamentos, e nossos comportamentos vão produzir consequências mais saudáveis e positivas, e aí nós seremos cada vez melhores. Isso possibilita, e aí quando a gente tem consequências boas, o que vai acontecer? Novas consequências, e no processo de retroalimentação, você muda suas crenças, muda seus pensamentos, seus sentimentos, e aí você vai num processo de cada vez melhor, prosperando em todos os sentidos. Por favor. E o quinto passo, esse não tem no livro. Esse é da autoria de um outro autor que eu gosto muito dele, sabe, que chama Cláudio Martins. Que eu achei que faltou isso no livro. Que isso é muito importante. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu vi um vídeo um dia desse, não sei se vocês já viram esse vídeo. É muito interessante, é uma competição de uma tartaruga com um ratinho. Um ratinho, um negócio assim, um coelho, sei lá o que é. É um coelho, né? Aí a corrida dos dois, né? O pessoal competindo, a tartaruga bem devagarzinho, mas ela vai na mesma direção. O coelhinho fica assustado. Na hora que eu olhei aquilo ali, você ouvia assim, nossa, aquilo ali, o coelhinho é o codependente. Né? Apavorado, sai desesperado para resolver os problemas. Não, né? Vocês já escutaram eu falando dos tipos de codependente que existem, né? Tem o codependente avestruz, que a maioria são os pais, que não quer saber de nada, enfia a cabeça dentro do buraco e deixa o circo pegar fogo. Tem o codependente pavão, né? Que na hora que ele se sente ameaçado, ele abre o rabo e vamos, que começa a gritar lá no terreiro e quer resolver tudo, a cada hora vai para um lado diferente. Né? E um dia, uma paciente minha virou para mim e falou assim, tem um outro codependente, não sei qual, esse eu não sei qual que é, não. Codependente pato. Eu falei, espera aí, pato? Como é que é esse? Não sabe correr direito, não sabe voar direito, não sabe nadar direito, faz tudo errado. Eu falei, não, pior que é mesmo, viu? Tem esse pato. Uma hora ele enfia a cabeça dentro do buraco, outra hora ele grita, voa. Tem essa outra frase também, que eu amo essa frase, também do Martin Luther King. Aquele que não encontrou uma causa pela qual morrer, ainda não encontrou uma razão para viver. Não é a força de vontade que produz mudanças. Você sabe por quê? A nossa vontade é deitar no sofá, assistir televisão. A nossa vontade é comer aquela lasanha. A nossa vontade é comer aquela pizza, de preferência 3 pedaços. Um só não é pouco. A nossa vontade é
tomar umas, fumar um baseado. Vontade não produz mudanças. O que produz mudanças é o surgimento de um propósito na nossa vida. É o propósito, é a missão que produz mudanças efetivas e eficazes. Se você não tem um propósito, sabe? Isso acontece muito com o dependente químico, por exemplo. O dependente químico que não tem um propósito, ele sai de casa, ele vai ali na praça, na padaria, comprar um pão. Aí, como ele está sem nenhum propósito na vida, qualquer um que chamar ele, vão ali, ele vai. E esse lugar do propósito, ele não fica vazio. Porque se você não coloca um propósito na sua vida, sua esposa vai colocar. Concorda comigo? Ou seu marido vai colocar. Seu filho, ente querido, vai colocar um propósito na sua vida. O lugar do poder nunca fica desocupado. Sempre existe uma disputa de poder, até mesmo dentro da nossa casa. Sabe, já aconteceu aqui com algumas de vocês, seu filho é responsável de lavar a louça depois do almoço. Termina todo mundo almoçar, dá 2h nada, dá 3h nada, ele está lá de barriga para cima, aí você está de cabeça para cima. Cada vez que você olha com aquela panela, aquela cozinha bagunçada, você só falta sofrer um infarto. E aí você vai até na porta para falar com ele e volta. É mais ou menos assim? Falo ou não falo? Dá 6h nada. Até que uma hora o avestruz é acionado. Avestruz não. O pavão. Sai de baixo. Seu safado, sem vergonha, vagabundo, que hora que você vai lavar essas panelas? Você não tem jeito que você... Disputa de poder. Ele está disputando poder com você. Ele está querendo mandando um recado para você, que aqui nesse terreiro quem manda sou eu. Disputa de poder. Então, se você não assume a responsabilidade sobre o seu futuro, outra pessoa vai colocar. Só que aí acontece um problema, sabe o quê? Como não é uma coisa que vem da sua alma, eu sei porque aconteceu isso comigo. Eu tinha um emprego maravilhoso, com 25 anos de idade. Tinha um salário alto, não bebia, não fumava, meu dinheiro sobrava, né? Um dia eu pedi demissão do meu emprego por causa de um pardal. Você acredita, gente? Minha família quase sofreu um troço. Cláudio, como é que você faz um trem desse? Você vai largar um emprego desse? Eu falo assim, vou. Você sabe por quê? Porque desde aquela época eu tinha um propósito na minha vida. Eu não estava ali, não era só por causa do... Não estava... Eu ficava o dia inteiro dentro de um escritório, diante de um computador, e eu queria ter contato com gente. Eu fui fazer administração de empresa, fiquei 5 anos na faculdade, fazendo administração de empresa, olhando para o prédio de psicologia. Vocês acreditam? Vocês acreditam numa coisa dessa? E eu ficava assim, ainda falava com meus colegas, um dia eu vou fazer psicologia. Sabe por que eu fui fazer administração de empresa? Porque alguém pôs um propósito na minha vida.
Os meus colegas lá na empresa falavam assim, Cláudio, você vai fazer psicologia? Eu trabalhava na CEMIG. Você tem que fazer engenharia. Eu detestava matemática. O que eu vou fazer na engenharia? Aí eu fui na administração. Quando eu olhei lá, eu vi que tinha algumas matérias de psicologia. Por que eu não fui direto na psicologia? Porque eu ainda não tinha um propósito claro. O projeto de vida dos nossos jovens é como ele vai conseguir o ingresso para assistir o jogo do Galo. Ou do Cruzeiro. Ou como ele vai conseguir descolar uma grana com o pai para ir no show no Mineirão. Nós tiramos aquilo de mais precioso que o ser humano tem, que é a capacidade de sonhar com um propósito. E você sabe como é que nós tiramos isso? Dando tudo para eles. No meu tempo, olha, eu uma vez, você acredita que o primeiro carro que eu tive na minha vida, eu comprei a meia com meu irmão. Vocês já viram alguém comprar carro a meia? O dia ímpar, eu que saía. No dia par, era meu irmão que saía. O problema é quando a gente marcava para sair com as namoradas no mesmo dia. Para ir na mesma festa, muitas vezes. Aí era aquela briga. Estabelecer objetivos e metas é assumir o controle da sua vida, da nossa vida. Aí sim, nós vamos produzir mudanças efetivas e eficazes, e eu tenho que terminar minha palestra. Por favor, a última lâmina. O buscar culpados não produz mudanças. O vitimismo também não. Você não é vítima do seu marido, do seu filho, do seu, do seu júnior. Não é? A queixa reforça as crenças negativas. E não traz a mudança para prosperar. Você fica preso naquele ciclo vicioso das crenças negativas. Vai retroalimentando. Aí você vai ficar cada vez pior. Visitar o passado para aprender com ele. Olhar para o futuro para saber para onde ir. E se dedicar ao presente para produzir mudanças efetivas e eficazes. Agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de pedir perdão, parece que não vai dar para eu cumprimentar todo mundo aqui, mas se sintam cumprimentados e abraçados pelo Cláudio. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Agradecendo ao nosso querido Cláudio Martins, nosso mestre de todos aí. Tenho a honra de convidar agora para a nossa segunda palestra, que será Dependência Química versus Codependência Emocional. Ela será proferida pela Mara Lúcia Madureira, psicóloga cognitivo-comportamental e voluntária do Amor Exigente. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, um prazer indescritível a gente poder voltar para as nossas reuniões presenciais, poder falar de amor e de exigência num contexto tão importante da nossa vida. Mudar para prosperar. A prosperidade, o crescimento, a evolução, o enriquecimento, pode ser material, espiritual, pode ser intelectual, tudo exige mudança. Como o nosso querido Cláudio coloca, a frase de Heráclito, né? Tudo muda, só a mudança é permanente. Então, a prosperidade exige mudança. Vamos lá. Codependência versus dependência química, né? Codependência emocional versus a dependência química. O que é dependência química? A dependência química é um transtorno mental ocasionado pelo abuso de certas substâncias capazes de alterar a percepção da realidade, drogas de abuso.
Quando a gente pensa em dependência química, nós temos que pensar na complexidade deste transtorno. Ou seja, envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Lembram disso porque a codependência também. Tá? E depois a gente faz um paralelo. Quais são os aspectos biológicos? Nós não nascemos condenados a ser dependentes químicos. Tá? Nós nascemos com características biológicas que nos tornam mais suscetíveis a desenvolver a dependência caso a gente tenha a oportunidade e o desejo de experimentar essas drogas ao longo da vida. Ou seja, algumas pessoas herdam do pai e da mãe traços genéticos que as tornam mais suscetíveis a ter transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, irritabilidade, impulsividade, traços de personalidade narcísica, tá? Aquelas pessoas muito focadas em si mesmas. Alguém disse aqui, agora não me lembro, acho que foi a dona Mara que falou no telão, quando eu deixei de pensar em mim para pensar no próximo. Né? O narcisista, quem tem traços de personalidade narcísica, pensa muito em si mesmo e não percebe muito o outro, não tem sensibilidade para perceber o outro. Então, as pessoas que têm traços de personalidade narcísicos, traços de personalidade histriônica, aquelas pessoas teatrais, aquelas pessoas que fazem dramas, que são muito reativas aos problemas que acontecem na vida, são mais suscetíveis a desenvolver a dependência química. Tá? Por que elas fazem isso? Não é de propósito, porque elas simplesmente querem fazer. São comportamentos inconscientes que elas fazem para obter alguma recompensa. E fazem isso porque já nascem com alguma disfunção neuroquímica no cérebro, já nascem com algum transtorno. E quando a gente fala de transtorno mental, há um preconceito, uma desinformação de pensar que transtorno mental tem a ver com limitação, incapacidade intelectual, incapacidade ocupacional, e muitos não têm, não. Alguns vão ter, sim. Tá? Pessoas com rebaixamento cognitivo, que a gente chama de retardo mental, elas têm um limite, mas, quando estimuladas, elas produzem e têm uma vida praticamente satisfatória, quando a coisa não é muito grave. Os transtornos mentais que nós falamos são transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou portadora desse transtorno, por isso eu não uso PowerPoint, porque eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, são aspectos que criam algumas limitações, mas não são incapacitantes. Transtornos de personalidade, transtornos de humor, pode deixar a pessoa incapacitada se ela não tiver um tratamento adequado. Claro, mas, normalmente, isso é perfeitamente tratável e precisa ser tratado. E não podemos esquecer que hoje, dia 10 de setembro, é o dia de combate ao suicídio. E as pessoas com traços de personalidade, com todos esses transtornos que eu disse, traços de personalidade histriônica, narcisista, impulsividade, pessoas com transtorno de depressão, transtornos de ansiedade, depressão ansiosa e dependência química são as pessoas que mais cometem suicídio ao longo da vida. Então, hoje, a gente não pode esquecer que é o dia da conscientização de combate ao suicídio. Tá? E nós temos que falar sobre isso, porque é uma realidade que acontece e não pode ser colocada embaixo do tapete. Né? É uma questão que nós temos que lidar. Então, quem nasce biologicamente com essas características tem mais chance de desenvolver a dependência química. Não estão condenadas a isso, obviamente. Mas a droga está disponível no meio ambiente. Qualquer um consegue comprar droga em qualquer lugar. Em qualquer esquina, a gente encontra cigarro, álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, ketamina, todas essas drogas de abuso que estão aí, ácido lisérgico, né, o LSD, que o pessoal chama de doce, êxtase, MDMA.
Então, são substâncias que as pessoas acabam utilizando. E por que elas se viciam? Porque a droga, ela compensa essa disfunção neuroquímica do cérebro. No momento em que ela usa a droga, ela se sente melhor. Então, a droga cumpre essa função de satisfazer. Se a pessoa está depressiva, ela bebe, ela pode ficar agressiva, mas geralmente ela fica mais calma, mais alegre, mais falante. Então, o indivíduo já tem um déficit de comportamento. Pessoas tímidas, não sabem se comportar socialmente. Um cigarro faz perfeitamente o papel de se ocupar. Um copo de uísque. Além do efeito da droga, que vai rebaixando a capacidade crítica, a gente para de se preocupar com o julgamento das pessoas e começa a relaxar. Uma pessoa extremamente estressada, agressiva, ela fuma maconha. Maconha é uma droga depressora do sistema nervoso central. No momento em que ela usa a droga, o que a droga faz? Diminui o nível de estresse, ansiedade. Depois piora, obviamente, mas naquele momento tem uma função muito gratificante. Então, ela passa a usar repetidamente. Ela pode ter ciência, tá? Eu sei que cigarro provoca câncer, mas eu não tenho consciência, por isso eu fumo. Eu acho que não vai provocar em mim. Eu sei que cocaína vicia, eu tenho ciência, mas eu acho que não vou ficar dependente. Eu posso usar e parar quando eu quiser. Eu não tenho consciência. Então, a conscientização é além do conhecimento. A conscientização é eu saber que eu sou sujeito dessa experiência e que eu posso desenvolver isso também. Porque se a droga só tivesse consequências positivas e não tivesse que pagar com a nossa dignidade, com a saúde, com os nossos relacionamentos, com o nosso sucesso profissional, porque é isso que está em jogo, seria recomendado, seria aconselhado que todo mundo usasse. Mas o que acontece? É insustentável. Não dá para você obter aquela sensação de prazer e manter isso indefinidamente. A vida manda conta. Tá? Então, quais são os critérios para a dependência química? A gente sabe que uma pessoa é dependente de uma droga, e quando eu falo de droga aqui, eu falo das drogas lícitas e ilícitas, sem distinção. Álcool, tabaco, maconha, cocaína, qualquer uma delas. Ok? Então, vamos lá. Nos últimos 12 meses, no último ano, a pessoa apresenta um forte desejo, mais forte do que a capacidade de resistir, de consumir a droga. O que a gente chama de compulsão, fissura ou craving, que é aquela vontade incontrolável de usar uma droga. Uma tolerância aos efeitos da droga. A pessoa começa usando uma pequena quantidade e tem um efeito muito agradável. Depois ela usa aquela mesma quantidade e não obtém mais esse efeito, de forma que ela precisa aumentar a quantidade de consumo para alcançar aquele mesmo efeito que antes ela conseguia com quantidades menores. Então, é o que a gente equivocadamente diz. O cara sabe beber. O cara bebe 1 litro de vodka e fica normal. Ele não sabe beber, ele está tolerante ao álcool. Uma pessoa saudável se embriaga com 1 ou 2 latas de cerveja. Uma pessoa que é capaz de consumir grandes quantidades de uma droga sem apresentar os sinais de intoxicação ou de embriaguez, ela está tolerante, e esta tolerância é irreversível. Não tem como voltar, moderar esse consumo. Então, a tolerância é essa capacidade que o cérebro vai desenvolvendo de suportar doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Só que, enquanto o cérebro precisa de quantidades maiores, o fígado e o pâncreas não aguentam. O coração, muitas vezes, não aguenta. O sistema circulatório não aguenta. Daí, a pessoa tabagista tem que amputar membros, geralmente pernas. Daí a pessoa tem que ficar internada por uma desintoxicação, porque não consegue. Daí a pessoa tem a síndrome de abstinência. Ela para de usar a droga e o que acontece? Ela desenvolve um quadro de sofrimento físico e psicológico que dura semanas ou meses. Geralmente de 6 a 7 meses isso pode acontecer. Mas começa
geralmente, tá, não é regra, 12 horas depois que ela interrompe o consumo. O que é esse quadro? Irritabilidade, agressividade, insônia, impulsividade, transpiração excessiva, a pessoa desenvolve um quadro de sudorese, ela começa a transpirar, ter pesadelos, tremor. Em casos mais graves, ela tem delírio, ela perde a consciência, ela não sabe onde ela está, o que ela está fazendo. Aí é muito perigoso. Num caso desse, você tem que internar a pessoa, porque ela não responde pelos atos dela num quadro delirante. E de delirium tremens, né? Aquele quadro que a pessoa não sabe onde ela está, quem ela é, nem o que ela está fazendo. Então, é muito importante que a gente entenda que leva meses para tratar isso. Mas, geralmente, esse quadro de abstinência aparece 12 horas depois que ela interrompe o consumo, podendo ser dias, semanas e durar meses. Tá? Um outro sintoma da dependência química. As pessoas abandonam as atividades que antes eram importantes na vida dela. Ela vai deixando de lado lazer, entretenimento, conhecimentos, relações familiares, em função do consumo da droga. Outra característica da dependência química, a persistência naquele comportamento, no consumo da droga, a despeito de todas as consequências nocivas. Ela está vendo, ela percebe toda a consequência negativa e, mesmo assim, ela continua o consumo. Ela acha que ela vai conseguir parar, que vai acontecer alguma coisa mágica, né? A gente prioriza nos grupos de amor exigente a espiritualidade. Eu concordo que é muito importante ter fé, acreditar em alguma coisa, né? Não interessa qual religião a pessoa professa. Religião boa é aquela que você acredita, né? Se você tem fé, se você acredita, porque isso nos leva a ter esperança. É muito importante. Só que Deus não faz milagre contra o bom senso. Não adianta você esperar, rezar e não tomar atitudes, não tomar ações que realmente sejam efetivas e eficazes, como o Cláudio coloca. Se você não tiver um programa de atitude, de ação, a tua fé te encoraja a agir, a tua fé te dá esperança, te dá força, mas não vai produzir resultados, porque a gente precisa de atitude concreta, a gente precisa da combinação de todos esses fatores. E onde entra a codependência? A codependência é um transtorno, não é reconhecido como a dependência. A dependência ela é reconhecida internacionalmente. A última Convenção de Genebra, da Organização Mundial de Saúde, determina, né, que a gente chama de CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que foi decidida na 10ª Conferência de Genebra. A CID-10 classifica a síndrome de dependência como um transtorno mental e de comportamento. A codependência não tem esse reconhecimento, mas é exatamente igual à dependência química. A codependência é um transtorno idêntico. Por quê? A família sente um desejo irresistível de controlar, de ajudar, de saber onde esse indivíduo está. Eu preciso saber desse indivíduo. A falta, não saber aonde essa pessoa está, não entender o que está acontecendo com ela, a abstinência dessa pessoa desenvolve um quadro de sofrimento físico e psicológico. A pessoa não dorme, a pessoa fica ansiosa, ela fica irritada, ela precisa saber aonde esse indivíduo está. Assim como um dependente químico precisa consumir a droga para se acalmar, a família precisa ter algum controle, saber onde essa pessoa está para ela poder se acalmar. Na falta dessas informações, ela pode desenvolver quadro de delírios, delírio mesmo. Ela ouve uma viatura da polícia, ela acha que o filho está sendo trazido para casa. Qual que é a chance da polícia pegar uma pessoa cometendo algum crime e levar para casa? Geralmente leva para uma delegacia, é isso, Ana? Né? Geralmente leva para a delegacia, não vai levar para a sua casa. E se chegar na sua casa, não vai chegar com a sirene ligada.
Alguém liga, né, para avisar a família. Ouve uma sirene do SAMU, de uma viatura de ambulância, ela acha que é o filho que está sendo trazido baleado para casa, alguma tragédia aconteceu. Qual que é a chance de uma viatura levar uma pessoa acidentada para casa? Ela leva para o hospital. E para aquela viatura ser de algum ente querido, só se estivesse muito próximo da minha casa e alguém me avisaria que aconteceu algo com um conhecido meu. Mas a gente delira. A gente começa a acreditar em coisas fantasiosas, a ter algum estímulo e achar que aquilo é verdade. Exatamente como faz um dependente químico quando ele fica paranoico. Ele ouve sons e ele acha que são coisas invadindo a casa dele, o quintal dele. Um gato pula no quintal, ele acha que tem um exército invadindo o quintal dele. Então, nós começamos a desenvolver os mesmos quadros de transtornos físicos e psicológicos, depressão, irritabilidade. O dependente químico ele usa, geralmente, a família como bode expiatório. Eu até tento parar, mas minha família me irrita de um tanto que eu acabo recaindo. Então, a culpa da minha recaída é a minha família que não sabe lidar comigo. É claro que não é isso, mas ele acredita que é. E a família também atribui muitos dos seus problemas à questão da dependência química. Se a pessoa parasse de usar droga, minha vida estaria resolvida. O meu problema é essa pessoa usando drogas. E não é, né? O Cláudio colocou aqui, o marido morreu, no caso que ele cita, e o problema continua. Porque não é isso. Então, a família acusa o dependente químico dos seus conflitos e o dependente químico acusa a família dos seus conflitos. Nós temos o mesmo transtorno. A única diferença é o objeto da obsessão. A obsessão do dependente químico é a droga. Ele precisa da droga. Onde eu vou conseguir a droga? Como eu vou fazer para obter a droga? Onde eu vou usar? Onde eu vou desfrutar dos efeitos? Como eu vou me recuperar? Que desculpa eu vou dar pela minha ausência? E a família codependente faz a mesma coisa. O objeto da obsessão dela é o dependente químico. Ela deixa de lado outros membros da família, cônjuges, outros filhos, pais, irmãos, para se dedicar exclusivamente ao dependente químico. Ela deixa, é como se deixasse de ter importância. A família, ela gasta mais do que ela pode para tratar aquele indivíduo. Ela não procura um tratamento dentro do limite do orçamento dela. Ela se endivida, como um dependente químico faz. Ele se endivida para consumir droga. O dependente químico ele vende as coisas dele para obter aquilo que dá prazer. A família vende as coisas, se financia, se endivida para proporcionar condições para aquele dependente químico continuar fazendo uso das drogas, inconscientemente. Porque, na verdade, a família, a pergunta que não quer calar, o que eu faço para ajudar meu ente querido? A família quer essa resposta. Como se fosse simples, como se fosse fácil. E não tem resposta pronta. O que funciona para mim, não funciona para o outro. O que dá certo para uma família, não dá certo. Essa ideia da gente querer generalizar, colocar todo mundo numa esteira de produção e achar que aquelas bonequinhas Barbie, que sai tudo igual, né? Muda a cor do cabelo, mas o formato é o mesmo. Não vai funcionar. Nós precisamos de entender a nossa realidade, o nosso contexto familiar, as nossas condições financeiras e buscar ajuda dentro das nossas possibilidades. Aquilo que é viável, o que dá para fazer, porque não é o custo do tratamento que garante o resultado, é a mudança do comportamento familiar. Tá? Quando a gente fala da importância da família no tratamento da dependência química, a família precisa entender que o indivíduo só se cura, só se recupera quando ele quer. Não é quando a família quer. E quando ele quer? Quando ele percebe que a condição para usar droga ficou insustentável. E quem que pode proporcionar este estado de insustentabilidade? A família.
Se você colocar uma rede de proteção, eu não estou falando de uma rede de apoio social que é fundamental, você ter pessoas com quem contar para sair da condição de dependência química, mas você colocar uma malha de proteção embaixo das atitudes do indivíduo, acho que eu vou ficar meio repetitivo, falar meio as coisas que o Cláudio falou, mas é bem verdade, quando você coloca uma proteção que você não permite... Muito obrigada. Que você não permite que o indivíduo toque a realidade, que ele tenha contato com a realidade. O que é a realidade? A realidade é olhar para uma pessoa além da dependência química, é olhar que naquele contexto de dependente e dependência existe uma pessoa, existe um indivíduo. A família tem que ter a sensibilidade para perceber se existem as comorbidades, aquelas doenças que ocorrem juntas uma com a outra, como esquizofrenia, comprometimento mental grave. Se a pessoa não tem condição de cuidar da própria vida, se ela tem um transtorno mental grave, é fundamental que a família cuide desse indivíduo permanentemente. Ele não vai responder a tratamentos de outra maneira, tá? Como outras pessoas respondem. Mas, quando se trata de indivíduos física e mentalmente normais, que podem sim ter transtornos, estes transtornos, depressão, transtorno de ansiedade, que são realmente transtornos graves, mas não são incapacitantes do indivíduo. Isso tem tratamento, o tratamento tem que ser oferecido, mas ele só vai buscar e aderir ao tratamento o dia que a família agir de maneira tal que ele percebe que ele não está fazendo um favor para a família em se tratar, mas a família está fazendo um favor de tratá-lo. Porque, geralmente, é indivíduo maior de 18 anos. E a responsabilidade legal, aqui no Brasil, termina aos 18 anos. Em países desenvolvidos, é aos 16. Porque a gente entende que uma pessoa com 16 anos ela é capaz de fazer filho, ela é capaz de dirigir, ela é capaz de eleger presidente, ela é capaz de tomar decisões. Então, se com 16 anos você pode tomar decisões, você pode fazer o que qualquer pessoa faz, você pode trabalhar e cuidar da sua vida. Aqui no Brasil, ainda é 18 anos a maioridade. Então, até os 18 anos, você tem responsabilidade sobre essa pessoa. A partir dos 18 anos, o que te prende a essa pessoa? É amor. Mas a sua responsabilidade legal acabou. Então, ali naquele momento, ele responde pelos atos dele. Naquele momento, você tem que entender que esse indivíduo cresceu e ele é capaz de gerir a própria vida, desde que você não ofusque a capacidade dele existir no mundo, desde que você, familiar, não transforme esse indivíduo num parasita social. O que são parasitas sociais? Aquelas pessoas que se autodestroem, que elas consomem tudo de si, consomem do outro, vai destruir a si mesmo e a família. Quando ela destrói o hospedeiro, ou ela encontra um outro hospedeiro para manter a condição dela, ou ela se autodestrói. Então, e a família, muitas vezes, nessa ânsia de querer ajudar, nesse desejo incontrolável de fazer pelo outro, o que ela faz com o dependente químico? Infantiliza, trata como incapaz, trata como um indivíduo realmente incapaz de dar conta da própria vida. E como é que eu quero que uma pessoa se comporte como adulta quando eu a trato de forma infantilizada? Como eu quero que essa pessoa se comporte como uma pessoa normal quando eu não consigo deixar que ela se comporte como alguém normal? Não pode sair, não pode fazer isso, eu é que levo. A família procura tratamento para a dependência química como tratamento pediátrico. Tratamento pediátrico. Eu que soube, eu descobri, eu pesquisei este tratamento. Eu trouxe meu filho aqui, eu que marquei a consulta, eu que estou pagando este tratamento, eu vou dar o remédio na boca dele, né? Eu que controlo os remédios. Claro, se existe história de tentativa de suicídio por medicamento, se a pessoa tentou se matar com medicamento, se a pessoa tem um quadro grave de transtorno de comprometimento mental, se é um idoso,
É lógico que a família tem que controlar isso mesmo. Nós estamos falando de incapazes. Mas a maioria das vezes a família decide que dependente químico é incapaz, sem nenhuma evidência. Assim, se eu não der o remédio, ele não toma. Meu Deus, ele pega uma moto, ele dirige, ele atravessa a cidade, ele negocia, ele vira comerciante, ele pega produto em casa, vende, ele negocia, ele levanta grana, ele faz os corres, altos rolês. Consegue a droga, ele consegue dechavar, enrolar um cigarro de maconha, fazer um baseado é dificílimo. Ele deschava, ele faz o baseado, ele prende, ele aperta, ele fuma aquilo. Fica segurando um isqueiro para queimar o crack ali, a mão queima a boca. O indivíduo é capaz de ficar segurando. Já tentou segurar um isqueiro aceso? Às vezes eu quero queimar fiapo de roupa, né, alguma coisa assim, fica segurando o isqueiro assim que não começa a dar cãibra na mão. Eles ficam segurando até queimar. Não é capaz de apertar um blister, né, aquelas cartelinhas de remédio, e tirar um comprimido de lá de dentro? Então a família está mais doente, muitas vezes, do que o próprio paciente de não perceber o óbvio. Mas como que a pessoa está lesada se ela consegue dirigir, reconhecer placa de trânsito, se equilibrar em cima de uma moto? Como que ela faz isso? Tá? Não significa que uma pessoa lesada não possa fazer isso, mas geralmente não está lesado. E a família decide que está para manter a codependência. Para manter a codependência. Que essa é a parte mais triste. Muitas vezes, a família se mantém nessa situação sem perceber por que faz, porque ela tem medo do julgamento das outras pessoas. Mas e se eu parar de fazer? O que os outros vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Que tipo de mãe sou eu que não cuido? Que tipo de esposa sou eu? E, geralmente, a crítica vem da família do dependente químico para o cônjuge, né? Porque, se eu não tratar, vai voltar para a família dele. Então, a família já me ataca, a culpa é sua se ele ficar aí. Não. Porque, como que é aquela história? Comeu a carne e agora rói o osso, né? Na hora que estava bom, na hora que estava lá, você quis. Agora que está doente, que está todo debilitado, você não quer mais. Mas por que a família faz essa pressão psicológica? Porque se houver uma separação, o cônjuge volta para a família. E a família que vai ter que dar conta daquilo. Então, há uma opressão na cabeça de cônjuge de dependente químico para que ele se mantenha ali. Sem contar as outras instituições de controle, né? Se a gente parar para pensar, vou fazer um duplo do que o Cláudio falou, mas nós temos as instituições de controle quais são? Família, escola, religião e Estado. Então, nós temos essas instituições que controlam as nossas mentes para que a gente faça aquilo que, para uma determinada época, é moralmente correto, é o que é esperado. Nós somos ensinados aquele sistema de crença que o Cláudio fala, as nossas crenças centrais. O que são isso? São aquelas verdades que foram colocadas na nossa mente para que a gente acredite que tem que ser daquela maneira e não questionar. Você não pode questionar o que a tua família fala, o que a religião ensina, o que o Estado prega, você não pode questionar. Porque no momento que você se rebela contra tudo isso, você cria o quê? Uma crise. O amor exigente fala de crise. Tratar a dependência química envolve produzir crises. Envolve produzir mudança, questionamento. Porque senão o que vira? Pré-conceitos. Pré-conceitos, aqueles conceitos que foram pré-estabelecidos, foram ditados por gerações passadas, num tempo que era o que eles entendiam. Cocaína e maconha já foi vendida em farmácia, senhores. Acreditem se quiser. O Freud, o pai da psicologia moderna, o Cláudio quis ser psicólogo, ele sonhava com isso. Eu virei psicóloga acidentalmente. Tem uma frase de um poeta espanhol que me define como profissional, que ele diz assim, não foi o caminho que eu tracei para a minha vida, mas o caminho que a minha caminhada traçou. Caminhante, não há caminho. Este se faz ao caminhar. Eu não escolhi ser psicóloga, eu decidi acidentalmente ser psicóloga, mas não consigo me ver mais feliz fazendo outra coisa do que
para onde o meu caminho me levou. Dependência química. Fiz 5 anos de estágio em RH. Nunca pensei em trabalhar com dependência química. Tive 3 propostas para trabalhar em RH e uma para trabalhar em dependência química. Fui trabalhar com dependência química também. Não posso ser mais feliz do que essas felizes coincidências que colocam na vida da gente. Então, a gente toma alguns caminhos na vida que não era aquilo que era pensado. Pensei em fazer letras, biologia, era o sonho da minha vida. Mas as coisas mudam. Nós podemos mudar. Ou a gente se apega aos preconceitos, aquilo que foi plantado nas nossas mentes, aquilo que foi ensinado e que a gente não pode questionar. Porque questionar causa desconforto, questionar causa mal-estar. Por que eu sei que o negócio está errado e eu continuo fazendo? Porque eu não tenho argumentos para mudar aquilo. Mesmo que me causa desconforto, mesmo que me causa sofrimento, por que dependente químico sabe que aquilo está causando prejuízo e continua usando, a despeito de todas as consequências negativas? Por que a família sabe que aquilo que ela faz não funciona? Não funciona aquilo que ela está fazendo. Em algum momento ela tem consciência daquilo, porque passa 5, 10, 15, 20 anos e ela continua fazendo coisas altamente ineficazes, que é tratar dependente químico como tratamento pediátrico. Eu levei no médico, eu internei, eu dei os remédios direitinho, eu fiz tudo, eu montei o negócio, eu levei para... Eu tenho que levar... Não, o que é mais incrível quando ela fala assim, e eu tenho que levar para a faculdade. Levar adulto para a faculdade, não tem ônibus, não tem Uber, né? Eu tenho que levar e buscar. Então, a gente infantiliza as pessoas. A gente não percebe que ali nós estamos criando uma relação altamente disfuncional. Mas se eu deixar por ele, ele não faz. Ele não faz porque ele tem a garantia de que ele tem respaldo. De que se perder emprego, pode vir que a mamãe vai te acolher. Não vou deixar meu filho na rua, eu acolho. Se fizer filho, eu não vou deixar meus netos passar fome. Pode vir que eu pago a pensão para eles, compro fralda, compro tudo. Tá? E a minha nora, eu vou estender um tapete, uma passarela para ela, enquanto ela cuidar dele. Né? Depois que ela não quiser cuidar mais, eu vou escrachá-la até não querer mais também. Né? Porque é isso que a gente faz. Enquanto me serve, enquanto alivia a minha barra, você é uma fofa. A hora que você não quer mais saber, é um traste, que meu filho está pior por sua causa. Então, a gente culpa as pessoas, a gente quer achar culpado, a gente quer achar uma explicação para o inexplicável. E quando a gente procura o amor exigente, quando a gente busca essa mudança no nosso comportamento, nós vamos ter que enfrentar crises, nós vamos ter que rever tudo aquilo que estava na nossa mente até agora, que aquelas crenças centrais é aquilo que a gente aprendeu de forma explícita e de forma tácita. De forma explícita é aquilo que é ensinado, aquilo que é dito, repetido, até você acreditar. E ter medo de duvidar daquilo, você não pode questionar. Você é ensinada. Eu fui criada na igreja católica e eu falava para minha mãe, mas por que tem que ser assim? Eu falei, são dogmas, minha filha, dogmas não se questiona. Né? Não se questiona. Né? Quem que decidiu esses dogmas? Foi Deus que deu nas tábuas dos mandamentos para Moisés. Ela falava isso, ela acreditava realmente nisso e queria que eu acreditasse. Com 18 anos eu estava surtando, achando que Deus estava vendo tudo que eu fazia, que Deus me julgava, que Deus me condenava. Mas fomos nós que criamos essa imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança, e não o contrário. A gente é que dá para Deus essa visão de autoridade, de punidor, que julga, que condena, né? Deus é amor, e amor exigente. Né? Porque Deus, ele dá inteligência e arbitrariedade para que a gente decida o que fazer. E por que a gente não toma decisão? Por que a gente fica com o pé pregado, girando em círculo? Porque a gente não tem um norte. Eu não sei para onde ir. Né? Mais uma vez, repetindo o que o Cláudio falou, não há ventos favoráveis para quem não sabe onde quer ir. Para onde que eu vou se eu não sei para onde ir? Por que eu continuo fazendo a coisa errada?
Quantas vezes a gente faz treinamento em grupo de amor exigente e o pessoal fala assim, ó, puxa vida, pelo amor de Deus, faz 10 anos que a pessoa está vindo aqui e ela não muda. Aí eu falo para os colaboradores, você lembra de uma frase do amor exigente que diz que se eu não mudar, nada muda? Por que nós, colaboradores, não tentamos mudar a abordagem? Será que não estamos falhando como voluntários? Será que não somos nós que estamos falhando com aquela pessoa? Porque ficar insistindo no mesmo método com aquela pessoa não faz diferença. Então, às vezes, não é que ela não quer mudar. Às vezes, nós não estamos dando os instrumentos necessários para que essa mudança ocorra. Aquilo que funciona para metade, não funciona para aqueles outros. Não dá certo. E nós precisamos ampliar nossa consciência, nossa compreensão, para compreender que aquilo que nós estamos fazendo, aquela coisa ritualística, nosso rito, nosso script, não dá certo para aquilo. E por que não muda? Porque a gente não tem ferramentas. Então, as pessoas que estão errando, que estão pecando, não o estão fazendo intencionalmente. Ninguém acorda um dia e olha assim para o cenário, deixa eu ver o que está de errado aqui, bem errado mesmo para eu fazer, porque eu gosto de me dar muito mal, sabe? Eu gosto de me lascar, eu gosto de continuar nesse caos, eu gosto de continuar nessa crise. Ninguém faz isso intencionalmente. A gente fica patinando naquela situação porque não tem uma visão diferente da realidade. Falta conhecimento. Então, por que eu não mudo? Porque eu não sei como mudar. Eu preciso de respostas, mas essas respostas não estão prontas. Eu preciso construir uma nova resposta. Eu preciso construir uma nova condição de mudar. E como que a gente faz isso quando a gente lida com o ser humano? Tenta de um jeito, tenta de outra maneira. E qual que é a diferença do grupo? Essa riqueza de possibilidades, porque várias cabeças pensando têm ideias diferentes, têm sugestões, não tem um rito. Não adianta, senão a gente quer doutrinar as pessoas, a gente quer que todo mundo pense igual a mim. A gente faz o quê? A gente fica louco, vira ditador. Quem discordar de mim, cortem as cabeças. Então, tem que pensar dessa maneira. Não tem que pensar dessa maneira. Vamos pensar juntos. Vamos escolher formas diferentes de lidar com uma situação. Só precisamos deixar de lado aquilo que foi aprendido até agora e que não funciona e abrir a mente para outras possibilidades. O passado ele é muito importante no sentido de compreender como foi que eu cheguei até aqui. O que me trouxe até aqui? As minhas aprendizagens, os meus erros e os meus acertos. Mas se agora eu estou lidando com uma situação e aquilo que eu aprendi não está funcionando, eu preciso aprender coisas novas. Mas por que eu resisto? Primeiro, para evitar a crise, para evitar a ansiedade, para evitar a mudança. Lembra quando a gente disse que dependente químico ele herda de alguém a ansiedade? De quem? Da sua árvore genealógica. Nós temos uma história genética que vai passando de uma geração para outra. Então, por que a família tem esses comportamentos idênticos e que um acusa o outro? Porque é como se visse num espelho. A gente olha para o outro e identifica sinais do nosso próprio comportamento nas pessoas. E acho que essa é a parte mais irritante. Quando a gente vê no outro aquilo que a gente não gosta da gente, é quando a gente mais acusa, quando a gente mais critica aquele comportamento. E já ouvi uma frase que agora, sinceramente, eu não me lembro o autor, que diz que toda crítica é uma autocrítica. De alguma forma, a gente está vendo alguma coisa nossa na outra pessoa. Então, é muito importante compreender essa complexidade interrelacional, o que acontece aqui nessa família, o quanto eu sou responsável pela manutenção desse sistema que se prolonga infinitamente. 50% disso aqui é responsabilidade minha. E ninguém está fazendo nada intencionalmente. Ninguém quer ficar se drogando, acabando com a própria vida, com as oportunidades, simplesmente para agredir a família. Está fazendo aquilo porque não tem uma coisa melhor para fazer.
não tem outras fontes de recompensa, não tem perspectiva da vida. O indivíduo deixou tanto para trás, perdeu tanto, que ele não acredita mais que é capaz de mudar aquela história. Se eu sou usuária de droga, eu estaria aqui agora dizendo, eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha um emprego, e olha a situação que eu me coloco, olha onde eu me encontro. Já estou velha, não tenho mais condição, já perdi as oportunidades. Porque quando você tira a droga, você trata a dependência química, você expõe o que a gente chama de transtornos basais, o que estava na base, lá no problema. Sai da comunidade, sai do tratamento ambulatorial, termina um tratamento, por que que recai? Porque ele continua ansioso, ele continua impulsivo, ele continua narcísico, ele continua egocêntrico, ele continua impulsivo. Isso não muda. Por isso que ele precisa combinar, junto com o tratamento médico, um acompanhamento psicológico, com um profissional sério, responsável, que dê esses respaldos para ele. Por que que a família interna trata, o indivíduo se recupera, a família continua tendo aqueles mesmos conflitos? Porque continua os traços de personalidade, os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, que existia na base daquela situação. Só era mascarado pelas drogas. E quando você tira as drogas, você evidencia tudo isso. E o grupo tem condições de oferecer tudo isso. Se realmente a gente não acreditasse nisso, se a gente não visse esses resultados, não teria nenhum sentido estar aqui hoje. Faz 26 anos que eu sou voluntária do Amor Exigente. Por que que a gente dedica a vida por essa causa? Porque a gente vê que realmente funciona, que realmente o grupo tem essa força de mudar as pessoas, de nos fazer pensar diferente. Hoje eu penso completamente diferente do que eu pensava há 2 décadas e meia, mais de 2 décadas e meia. Por quê? O grupo evolui, o grupo muda, as ideias mudam, aquelas concepções lá do início não servem mais para hoje. 25 anos atrás, a gente tinha uma consciência da vida. Hoje nós temos outra. À medida que nós vamos amadurecendo, tanto como indivíduos, como entidade, como gente mesmo, a gente vai melhorando, né? E estamos cada vez melhores. Estamos melhorando a cada dia, porque esta é a proposta, esta é a ideia. Discutir, pensar, avaliar, não tem nada definido, nada é definitivo. Nada está certo. Nós vamos melhorando a cada dia, construindo novos caminhos, construindo novas soluções. Entender, o conhecimento é a parte transformadora de tudo isso. É quando a gente aprende, quando a gente discute, quando a gente debate, quando a gente coloca em prática tudo isso. É sem sofrimento? É sem ansiedade? Não. É com medo, é com angústia. Porque quando a gente está conscientemente fazendo tudo aquilo que a gente sabe que não funciona, mas é conhecido, nós estamos lidando com um terreno conhecido. Eu sei o que é criticar, eu sei o que é brigar, eu sei o que é chorar, eu sei o que é me vitimizar. Por mais que isso não funcione, isso me soa familiar. O problema é quando eu vou tomar atitudes, é quando eu vou modificar comportamento. Isso gera um quadro de ansiedade insuportável, porque eu estou lidando com o novo. E nós temos que passar por isso. É parte da nossa evolução lidar com as crises, as nossas crises pessoais, aquele momento que, enquanto eu faço errado, eu acho que está certo. A hora que eu estou fazendo certo, eu começo a achar que eu estou errada, o que os outros vão pensar. Os outros vão pensar o que eles quiserem. Eles pensam de acordo com a capacidade de entendimento deles, como nós. Porque não existe diferença entre nós e eles, somos todos seres humanos, estamos todos aprendendo, estamos todos buscando dias melhores para as nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês. Prazer imenso estar aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Obrigada a todos. Muitas felicidades para todos aqui. Eu quero chamar aqui ao palco Maria Aparecida, do Grupo Serenidade de Cachoeira do Campo, e também a Tânia, do Grupo Renascer de Itabirito, para entregarem 2 lembranças aí para a Mara. Por favor, aqui no
aqui lá no... para tirar foto. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Quer falar por aqui? É mais fácil. Por favor, agora peço que vocês aguardem nos seus lugares. Nós vamos ter um breve intervalo, breve mesmo, 20 minutos, para a gente dar continuidade. Então, permaneçam nos seus lugares para receber a sacolinha do lanche.